Boa noite, povo de Deus. Como diz a irmã, né? Para ela tá bom, né? Para o Alex tá bom, né? Para nós estarmos aqui uma hora dessa, você não vem aqui por minha causa, eu tenho certeza. Você vem aqui por causa de um Deus que é poderoso. É por isso que você está aqui. Um Deus que traz paz, que traz alegria, que é capaz de mudar a nossa história. Então vamos mais uma vez? Boa noite, povo de Deus! Tá bom, ainda melhor, glória a Deus. Meu nome é Alex, faço parte de um grupo de oração aqui do ladinho de vocês, Imaculada Mãe de Deus. Hoje aqui estou com a turma lá do grupo de oração, Ministério de Música, estou com a minha esposa que faz parte do núcleo, né? E nesse tempo o Senhor me chama a estar na coordenação do nosso grupo de oração. Também faço parte desse ministério de pregação. E é com muita alegria que nessa noite eu recebo essa palavra do Senhor para estar aqui nessa noite de hoje, pregando para vocês nessa noite de hoje. Eu queria que vocês fechassem seus olhos nesse começo de pregação e que você pensasse: por que você está aqui? O Senhor colocava no meu coração, quando as irmãs estavam aqui na frente fazendo o primeiro momento de oração, que muitas pessoas talvez entram e saem de um grupo de oração e continuam vivendo uma superficialidade lá fora, e entram e saem vazios do mesmo jeito que chegaram. Será que Deus ama uns e outros não? Será que esse Deus que é poderoso nos abandonou? Pensamos assim, porque nós somos humanos. Nós pedimos ao Senhor, e o Senhor vem nos mostrar as direções de nossas vidas, nos mostrar o que devemos fazer, mas quando nós olhamos em nossas voltas, as circunstâncias que nós vivemos, caos, confusão, intriga, pecado, será que nós acreditamos verdadeiramente naquilo que é pregado, naquilo que o Evangelho nos fala, naquilo que Deus vem falar através da boca dos irmãos? Porque se nós saímos de nossas casas para estar aqui nessa noite de hoje, é porque nós temos que ter a certeza que há um Deus que pode solucionar, que pode nos tirar dessa escravidão que nós se encontramos. Eu queria que você fosse pegando a palavra do Senhor, ali João 3, versículo de 1 a 8, e o tema dessa pregação é preciso nascer de novo. Vamos todo mundo junto? Como que é o tema? É preciso nascer de novo. Fala para quem está do seu lado ali, é preciso nascer de novo, irmão. Amém? Pegaram aí? Pegaram aí? Evangelho de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 8, e a palavra nos diz assim: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus, fala aí comigo, foi ter com Jesus de noite, e disse: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vamos lá comigo? Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com aquele
que nasceu do Espírito. Amados, para entendermos essa passagem, quem era Nicodemos? Nicodemos era o príncipe do Sinédrio, ou seja, de uma corte daquela época, de uma corte marcial, de um conselho, traduzindo para os dias de hoje, no Supremo Tribunal, Federal. Nicodemos era esse príncipe, mas para alcançar essa posição, ele precisava primeiro ter 5 requisitos, e um deles era ser experiente. Assim como você, fala para quem está do seu lado, ser experiente. Conhecer o Torá, a Bíblia deles da época, no mínimo os 5 primeiros livros. Ter sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado. Ter uma boa reputação, dar testemunho de vida. Ser um homem de Deus. E por último, amar a verdade, amar a palavra, amar Jesus Cristo. Amados, a palavra vai nos dizer que Nicodemos foi ter um encontro, vocês falaram comigo, foi ter um encontro com Jesus à noite. À noite. Por que será? Nicodemos acreditava em Jesus a ponto de já ter ouvido falar nos seus milagres e por onde Jesus tinha passado. Mas por que Nicodemos pediu para ter um encontro com Jesus à noite? Porque diante da sociedade, diante daqueles sacerdotes que ali se encontravam, que formavam o conselho dele, para Nicodemos era vergonhoso, porque para eles Jesus era um baderneiro. Jesus curava dia de sábado. E aquele homem de uma boa reputação, um homem experiente, onde as pessoas iam até ele para se direcionar, para pegar informações, para ele era muito vergonhoso se encontrar com Jesus. Por isso Nicodemos pede a Jesus que se encontre com ele à noite. Assim somos nós. Conhecemos Jesus, conhecemos a Eucaristia, conhecemos os grupos de oração, e por que não mudamos a nossa história? Por que não mudamos a nossa vida? Será que nós temos a vergonha de se expor e de falar que nós somos filhos amados do Senhor, viver pela ação do Espírito Santo de Deus, andar com a palavra de Deus na mão, seja ela onde for, proclamar aos 4 cantos? Nós temos visto muitos irmãos vivendo uma superficialidade dentro dos nossos grupos, dentro das nossas comunidades, irmãos que começaram conosco, que hoje não caminham talvez, sabe, a vergonha de falar que sou católico, que vivo sobre a ação do Espírito Santo. Nós precisamos entender que Jesus não é só nas nossas aflições, mas sim todas as vezes que precisamos estar. Aqui foi falado, chegamos na casa do Senhor e não damos a Ele boa noite, boas-vindas. Ser amigo, ser íntimo de Deus, é isso que nós precisamos. Não ter vergonha desse Deus maravilhoso. Nicodemos, na altura do campeonato, porque ele era um homem rico, um homem de poder, um homem onde todos se espelhavam nele, ele não queria. Na altura do campeonato, ele não queria se render, se entregar verdadeiramente. Ele tinha suas teorias. Eu tenho certeza que aqui todos nós temos as nossas teorias, os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, sabe? Aí Nicodemos fala para Jesus, na palavra, diz assim: sabemos que tu é mestre. Ele tinha certeza que Jesus era poderoso. Sabemos que tu é mestre. Ninguém pode fazer esses milagres que faz se Deus não estiver com ele. Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Quando Nicodemos chega diante de Jesus, Jesus logo percebe o tamanho do intelecto
de Nicodemos. Eu tenho certeza que aqui, pelo tamanho dessa juventude que faz faculdade, que trabalha, que talvez são professores, médicos, psicólogos, eu não sei a sua profissão e a sua história, mas olhando para vocês, eu imagino o tamanho do intelecto de vocês. São meninos inteligentes, pessoas sábias, assim como Nicodemos era. Mas nós sozinhos não podemos com esse mundo. Nós não temos força se nós não estivermos diante de Jesus e com Jesus. Nicodemos vira para Jesus. Essa é uma das passagens que eu sou apaixonado por ela, porque quando Nicodemos vai ter com Jesus, imagino eu, um grande empresário, um homem que todo mundo se espelha nele, rico, poderoso, olha para Jesus e pergunta para Jesus, como se fosse meu netinho, e diz para Jesus: como podes, diz aí na palavra, como pode um homem renascer sendo velho? Olha a pergunta que Nicodemos faz: porventura pode tornar a entrar no seio da sua mãe e nascer pela segunda vez? Ah, Nicodemos, Jesus não estava falando de algo físico, meus irmãos. Jesus estava dizendo nascer pela ação do Espírito Santo de Deus. Como que a música cantou, minha irmã? Joga o homem velho? Alguma coisa assim, eu não sou bom disso, né? Joga o homem velho. Jesus não falava que era para abrir a barriga da mãe, entrar dentro e nascer. Jesus não estava falando isso para Nicodemos. Era para que ele nascesse de novo. Fala para quem está do seu lado aí, se necessário é nascer de novo. Mas foi péssimo, Deus me livre. Vocês são muito ruins. Nossa Senhora, você não vende uma bala ali fora. Convence o abençoado que está do seu lado, se necessário é nascer de novo. Se necessário é nascer de novo. Amados, é viver totalmente pela ação do Espírito Santo. Nicodemos era sábio, era grande. Por fora ele era o cara, assim como muitos de vocês, talvez lá nos grupos, na sociedade onde você vive, na escola, talvez tu é uma liderança, sabe? Mas faltava algo para aquele homem, a ação do Espírito Santo de Deus. Ele necessitava exalar o Espírito Santo de Deus. Nascer da água e do Espírito requer coragem, requer decisão, é uma verdadeira ação de Deus nas nossas vidas, é ser totalmente dependente do Espírito Santo. E eu sei que aqui nessa igreja, nessa noite de hoje, vocês são filhos amados do Senhor. Eu sei que vocês desejam o Espírito Santo, sabe por quê, irmãs? Porque para estar aqui a essa hora, só aqueles que são conduzidos pela ação do Espírito Santo, sabe? Dê uma salva de palmas para Jesus aí. Assim somos nós. Olha, eu quero te dizer que nós precisamos sair dessa superficialidade que nós encontramos. Nós precisamos encarar a verdade e buscar Jesus vivo no meio de nós. Nós temos feito um propósito com Deus, eu e minha esposa, e um outro casal, de estar 365 dias com Jesus, todos os dias. Depois que eu assumi o meu grupo de oração, eu vou dizer para você, eu até já liguei para o conselho, já está na hora de rezar para o outro. Pelo amor de Deus, porque eu tenho outras missões também. Não é fácil lidar com pessoas, coordenadora? É só pela ação do Espírito. A cada dia tem que nascer de novo. Encarar leões todo dia, só Jesus. Esse ministério de música tem que ser abençoado desse jeito. Amados, e Deus tem me sustentado. Nós já temos alguns dias aí, né? 3 meses. Falta 3 meses. Nós já temos alguns dias, acho que uns 100 e poucos dias diante de Jesus com Eucaristia diária.
o inimigo tem nos tentado. Tudo em nosso redor cai, mas aquele que vive sob a ação do Espírito Santo e que é íntimo de Deus, nada acontece com você. Nossa Senhora cuida, Jesus cuida, o Espírito Santo cuida, mas quando nós não temos essa intimidade de estar com o Mestre, eu quero te dizer, você não vai conseguir, infelizmente. Mas eu não vim aqui para te desanimar, sabe por quê? Porque Jesus quer estar comigo e com você. Jesus quer que eu e você sejamos homens e mulheres que nasçam todo dia pela ação do Espírito Santo, porque o pecado ele tem nos rondado, as dificuldades, as doenças, a depressão. Eu não sei o que você tem vivido, juventude, mas quantos sonhos que escaparam de nossas mãos, quantos sonhos que estão parados. Quem aqui passa por problema de ansiedade? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Seja sincero. Que soa a sua mão, Deus coloca no meu coração, a ponto de antes do problema acontecer, você já está passando dificuldade. Eu queria que vocês ficassem de pé, igreja, toda a igreja. Não adianta o seu dinheiro, não adianta a sua posição social, não adianta a sua classe. Nascer do Espírito só requer uma coisa: decisão e coragem. E se você quer viver uma experiência com a ação do Espírito Santo, eu quero te dizer, feche seus olhos por um instante. Eu não sei quais os caminhos que você tem trilhado, mas Deus tem colocado no meu coração que muitas pessoas chegaram aqui nessa noite vivendo uma superficialidade na presença do Senhor. Pessoas que estão vivendo um momento de incredulidade, que não acreditam naquilo que Deus é capaz de realizar e fazer. Entram e saem vazias todas as semanas do mesmo jeito e ainda questionam como pode aquelas pessoas que estão lá na frente proclamar uma ação de Deus na vida dos outros. Eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus agora está tocando o seu coração. Precisamos ser homens e mulheres de coragem. O núcleo desse grupo de oração, quando rezavam em cima dessa pregação, Deus colocava no coração deles que existia um rio com correntes fortes, mas muitas pessoas que tiveram a coragem de entrar dentro desse rio saíram purificados, lavados e batizados na ação do Espírito Santo, com o desejo de buscar a santidade, de buscar a presença do Senhor. Nicodemos, depois que ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele foi liberto de toda a sua incredulidade. Eu não sei como o seu coração se encontra, mas eu queria te fazer uma pergunta. Abre os seus olhos. Você deseja renascer pelo Espírito? Péssimo, meu Deus do céu! Você deseja, igreja, nascer pela ação do Espírito Santo, sim ou não? Sim! Eu queria que você fechasse seus olhos. Levanta seus braços pro alto. O ministério vai cantar uma canção. Eu queria te convidar. Esqueça de quem está do seu lado. Se você tem namorada, esposa. Há uma ação grandiosa de Deus no nosso meio. Os meus braços e as minhas pernas estão tomados por arrepios. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que tudo que você chegou aqui ficará, porque o meu Deus, Ele é um Deus poderoso.